Joia. Então, nós temos aqui o seguinte. As 3 perguntas que eu escolhi do Catecismo Maior de Westminster para esse slide continua o homem no estado em que Deus criou no princípio? Não. Transgredir. Né? Então, aquele estado de graça, de perfeição, acabou. A pergunta 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? Aí a resposta é: o pacto sendo feito com Adão, como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então ninguém escapa da queda e das suas consequências. Todo homem natural caiu, ou é caído por natureza. Você pode falar, não tenho culpa. Claro, as pessoas querem se justificar, enfim. Mas a verdade é que por Adão e Eva quebrar essa aliança, esse pacto com Deus, toda a sua posteridade foi afetada por essa transgressão. E a pergunta 23 diz: a que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? A resposta é: essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Romanos 5:12, Gálatas 3:10. Tá? Aqui nós concluímos, nesse slide, essa parte triste da história do povo de Deus, essa parte triste da nossa natureza. Porque veja só, o homem está totalmente agora deturpado pelo pecado. Né? E se a gente analisar ali a consequência imediata do pecado, ele atinge já o casal Adão e Eva. Há uma acusação simultânea entre ambos, há uma acusação contra Deus. A mulher que tu me deste é que me fez comer o fruto, agora o culpado é Deus, né? Enfim, há sentimentos que o homem desconhecia que agora está dentro dele. O pecado está corrompendo o homem de uma maneira terrível. É como pegássemos aí um lençol branco e jogasse dentro de um chiqueiro, né? E teria inocência achar que ele voltaria branco. Aí temos aqui mais 3 perguntas, 4, 25 e 26, da Confissão de Westminster, e a definição de pecado. O que é pecado? E o 25, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? E como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? Então, a pergunta 24 é respondida da seguinte forma: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Temos aqui as referências bíblicas. Agora, meus irmãos, não há nenhum mandamento conhecido entre nós que Deus deixou ao homem no início ali no Éden, a não ser de não tocar e não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tirando isso, nós não temos nenhum documento, nós não temos nada que possa trazer algum outro tipo de mandamento de Deus para o homem. Nem de adoração, nem de obediência, nem nada. Tá? Essa era a lei de Deus. Essa era a aliança de Deus. Tá? Estou achando que é versículo aqui. Pergunta 25. Em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na que este foi criado, na corrupção da sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual e inclinado a todo o mal, isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem
todas as transgressões atuais. A pergunta 26, como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? O pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Há um grande problema aí já estamos adiantando o penúltimo ponto do nosso estudo, que é sobre Jesus. Eu quero voltar para os irmãos aqui, que chegaram agora. Nosso primeiro slide segundo slide é sobre o que nós estudaremos. Estamos aqui no primeiro ponto, tá? Adão, Eva e a geração de Sete. Noé e Abraão. Tá? Estudaremos até aqui esse ponto, até Abraão. E se Deus quiser, com sua graça, em próximas ocasiões, seguiremos adiante. Tá bom? Depois eu vou explicar aqui porque está entre aspas aí. Mundo, enfim. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Fique à vontade para escrever aí no chat. Próximo slide. Coloquei bastante perguntas aqui do Westminster. Mas aqui, irmão José Augusto, aqui, ó, pacto de obras, pacto de graça, da graça, conforme nós falamos aí no início. Então, antes disso, eu não vou ler tudo aqui, porque vai ficar muito comprido, mas você pode ler depois aí, se você quiser assistir novamente. Esse PDF vai estar na aula de Pentateuco, vai estar anexado lá. Qual a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Qual foi o tamanho de destruição que essa miséria da desobediência causou no gênero humano, na natureza humana? Então, a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus. É o primeiro ponto. Separação de Deus. O homem está separado de Deus. Se não nascer de novo, não tem como ser religado a Deus. Tá? Então, tá aqui. Continuando aqui, ó. Seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira e escravos de Satanás, e justamente expostos a todas as punições deste mundo e no vindouro. Então, meus queridos irmãos, aqui, ó, a consequência para o pecador é tanto nesse mundo como no mundo vindouro. O pecado separou o homem de Deus. Não há nada que faça o homem ser ligado a Deus novamente que não seja Cristo. Marco Antônio de Souza da Silva perguntou se o livre-arbítrio existia no Jardim do Éden. Nós falamos aqui, Marco, bem no início da aula, que existia sim. O homem era capaz de escolher, decidir de uma forma perfeita, tanto obedecer como não obedecer. E ele decidiu desobedecer. Quais são as punições do pecado neste mundo? Aí está aqui, ó, as punições do pecado neste mundo são os interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa. Todos os outros males que caem sobre nós em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Então, o pecado ele atinge tanto esse mundo como no mundo o pós-vida. E quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As
punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais tenebrosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Aqui é o pior, né, meus irmãos? Que é o fim da linha. Morreu sem Cristo, morreu em pecado. Não há justificação, não há como chegar à salvação após a morte, né? É nessa vida que se inicia o processo. A eleição é revelada, o eleito vai perseverar até o fim, santificado, por fim glorificado. Nessa vida se inicia. Não é depois da morte, né? Se reencarnando e por aí fora. Então estamos aqui, ó. Chegamos no slide 7. Pacto de obras e pacto da graça. Gênesis 3, versículo 17 e 19, a consequência que o Senhor está falando para Adão e para Eva, aqui principalmente para Adão no versículo 17 e 19, que virá como consequência do seu pecado. E a Adão disse: quanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo, suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, é pó, e em pó te tornarás. O pacto de obra está manchado agora. Ninguém pode ser salvo por obras. Acabou, Deus não aceita mais isso. Deus condenou a humanidade porque ela foi infiel no pacto de obras. Não tem como. Eu acho interessante que muitas pessoas querem viver pela lei judaica e querem examinar a lei para cumprir a lei, para ser salvo pelas suas obras. E isso é antibíblico, isso é uma blasfêmia contra Deus, meu amigo. Tudo que Deus projetou para salvar os seus eleitos é colocado como descartável, né? José Augusto, ebionitas pós-modernos. E do outro lado, nós temos o pacto da graça. E eu coloquei aqui um versículo, talvez você vai falar, mas o que tem a ver com o pacto da graça? Olha só. Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Aqui, meus irmãos, um apontamento para Cristo. A graça, o caminho da salvação. Porém, passou-se séculos, milhares de anos, para que o Filho de Deus viesse ao mundo e trouxesse esse tempo de plenitude da graça de Deus. Até então, haverá vestígios do pacto da graça, que Deus decretou, que fossem examinados e cumpridos até a chegada de Cristo. Aí, o irmão Marcos escreveu que o que se aproveita da lei para nós hoje? O que se aproveita, meu irmão, é que a lei é como um espelho. Ela mostra a perfeição de Deus, porque tudo que está na lei é boa. Ela nos reflete, o nosso reflexo pecador, de seres incapazes de cumprir algo bom. Essa é a maior virtude da lei, é mostrar que somos incapazes de ser salvos pelas obras. Mas precisamos das boas obras, de alguém perfeito,
que cumpriu satisfatoriamente a vontade de Deus, aplacando sua ira e nos revestindo com a salvação, com a graça, com seu Espírito, enfim, tá? Pergunta 30 do Catecismo de Westminster diz: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Então veja, aqui o catecismo ele já está tratando da eleição, ele já está tratando da soberania exaustiva de Deus, ele já está apontando que Deus é o autor e o consumador da salvação, não é o homem, não é algo exterior que eu faça, mas é tudo proveniente de Deus. Aí a resposta é: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto comunmente chamado o pacto das obras. Mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto comunmente chamado o pacto da graça. 1 Tessalonicenses, Gálatas, eu não estou vendo se é 1 Coríntios, está meio estranho aqui essa letra. Estou chegando bem. Tito e outras referências aqui. Bom? Beleza. Deus já está apontando aqui em Gênesis 3. Gênesis 3,15. A graça que viria ao mundo de uma forma completa. Alguém quer falar, participar? Antes que eu passe para o próximo slide. Só um detalhe, professor. Boa noite, Leonildo. Boa noite, querido. Estava pensando aqui enquanto o senhor falava sobre a lei, né? E eu tenho sido assim, convencido de que um melhor entendimento do Evangelho, você precisa conhecer um pouco do que a lei faz conosco, né? Então, isso abre a sua mente para isso. Eu digo porque muitas pessoas, hoje em dia, dizem que pregam o Evangelho, não sabem o que é o Evangelho, né? A grande maioria não faz ideia do que é Evangelho. E está muito ligado, né? Porque a lei, ela tem esse detalhe, ela mostra isso para a gente, quanto a gente é incapaz, né? Exatamente. E aí você vê que as coisas que faz sentido. O porquê da cruz, né? Exato. Quando você entende o que é a lei faz conosco. E Paulo diz que a lei é santa, né? A lei é boa e tal. É nós aqui não somos, né? A gente não consegue cumprir. Então, eu tenho sido convencido, sabe? Eu sempre falo para o pessoal que está estudando sobre o Evangelho, sobre a cruz de Cristo, né? Aquele livro do Stott, a cruz de Cristo e tal, fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da lei, e isso tem sido muito bom em meus estudos sobre o Evangelho em si. Que bom. É isso, meu irmão. Quando o Paulo fala que a lei é maldita, é nesse sentido, não que ela em si é maldita, mas ela se torna maldição para o homem que queira viver por ela e não por Cristo. Não quer dizer que nós anulamos todos os princípios encontrados na lei de retidão. Não é isso. Nós cumprimos a lei de uma forma justificada, porque Cristo cumpriu ela. Por isso que entra aquela frase que nós reformados sempre falamos: o eleito, ele não pratica boas obras para ser salvo. Ele pratica porque é salvo, tá? Nós temos em Êxodo 20 os 10 mandamentos. Tudo que você analisa ali, deveres para com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses além do Senhor, não fazer imagem de escultura, nem se inclinar, adorar a elas, eliminando aqui a idolatria, não tomar o nome do Senhor em vão, tá? Honrar, amar, reverenciar o nome do Senhor e guardar o dia do Senhor. São os 4 mandamentos, são deveres para com Deus, são coisas boas. Você pode trabalhar o dia todo, mas escolher um dia para santificar. A Igreja do Senhor hoje escolhe o domingo, o dia do Senhor.
Mas se alguém quiser guardar o sábado, olha, meu amigo, guarde segunda, terça. Hoje é uma guerra, né? Tem que ser esse dia e tal. Olha, a tradição era o primeiro dia da semana, domingo, mas não vamos entrar nessa questão aqui. Os outros mandamentos são deveres para com o próximo, não roubar, obedecer pai e mãe, tá? É o mais próximo que nós temos para que os nossos dias se prolonguem na terra. Depois não roubar, não matar, enfim, tudo é perfeito e o homem é incapaz de cumprir isso. Por isso é uma maldição para o homem, tá? Por isso que Cristo é bênção para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumpriu tudo de uma forma tão maravilhosa e nos trouxe essa bênção tão graciosa de sermos justificados por as suas boas obras. Vamos aqui chegando no próximo slide. Pacto da graça no Antigo Testamento. É incrível como a confissão, quando o Catecismo Maior de Westminster trata isso. Porque como era possível o pacto da graça no Antigo Testamento com a lei moral de Israel? Nós temos aqui um problema também. Nós temos a lei moral, tá? Os 10 mandamentos, e temos a lei civil de Israel. E, felizmente, algumas pessoas fazem uma confusão terrível que acaba absorvendo a lei moral de Israel, o povo de Deus, né? Até então, a nação santa, eleita, Israel, e pega também a lei civil de Israel que querem praticar. Ali nós temos até usos e costumes. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, de coisa diferente, uma forma totalmente diferente de ver a vida. Querer viver daquela forma, meu amigo, nos nossos tempos é loucura. Vamos por partes aqui. A lei moral, ela diz não matarás, tá? Não devemos matar. A lei civil diz, por exemplo, o assassino deve morrer. Quem comete crime hediondo deve morrer em Israel. Até o filho desobediente que se atentar contra o pai, de tentar, perdão, alguma coisa contra o pai, deve morrer. Então veja, né? Nós temos tantas outras coisas que acabam sendo misturadas aí, tá bom? O Ellison, ele escreveu que esse pacto das obras é o mesmo que a aliança das obras, do aliancismo. Estamos tratando de outro ângulo. Nós estamos tratando o pacto e a aliança pode ser tratado da mesma forma, Ellison, tá? O meu pacto com Deus, minha aliança com Deus. Tudo bem. Agora, quando entra no aliancismo, aí depende de que tempo. Porque, por exemplo, apesar de não ensinar isso na FATEG, porque a FATEG ela chega no seu limite, porque temos muitas congregações, igrejas diferentes, batistas, presbiterianas, e outras igrejas reformadas, umas são aliancistas, outras não. Então, eu, por exemplo, sou aliancista. Aí nós estamos falando do aliancismo reformado, que vai falar sobre batismo e muitas outras coisas, tá? Então, depende do tempo e do momento, tá bom, meu irmão? Mas aqui nós estamos falando do pacto das obras. Uma aliança que era o seguinte: você obedece, tudo vai bem. Você desobedece, o mal vai te pegar aí pelo pescoço. Não que seja diferente hoje, né? A diferença é que nós temos a graça e a misericórdia do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado quando confessamos e abandonamos ele. Pacto da graça no Antigo Testamento. Com quem foi feito o pacto da graça?
da graça foi feito com Cristo, como segundo Adão, e nele com todos os eleitos, com sua semente. Então, o autor do pacto da graça aqui é Jesus, o Cordeiro de Deus, preparado desde a fundação do mundo. 32. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los. Nele, promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência de sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus e com o caminho que Deus lhe designou para a salvação. Então, pacto de obras, o homem está condenado, acabou ele. E agora vem o pacto da graça. E daqui a pouquinho nós vamos falar aqui, ó, como foi administrado o pacto da graça no Velho Testamento, tá? Tá aqui no 34. Mas por partes, é tão fácil entender, mas tanta confusão se faz com isso aqui. A soteriologia, a salvação, e a respeito do pecado também, a teologia. Deus, ele se manifesta de uma forma livremente. Efésios 1 diz, pelo beneplácito da sua vontade. Então não foi por vontade de ninguém, foi dele. Ele quis fazer isso, salvar uma parte. Ele quis. Então é vontade de Deus. Por que, Senhor? Ele poderia responder, porque eu quis. Mas por que, Senhor? Talvez ele não falaria isso, né? Mas não é da sua conta. Talvez você falaria, né? Ou eu falaria. Mas quando alguém insiste muito, né? Nós queremos ser educados. Olha, é porque eu quero, tá? Porque eu quis, porque é bom. Mas se for mais áspero, será, olha, você não tem nada a ver com isso, meu amigo. Eu quis e pronto, acabou. Essa é a vontade de Deus. Tá? Ele quis salvar. Aí, ele vai preparar os meios de graças eficazes. Primeiro, principal, o mediador, Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é ninguém, nem você mesmo. Tá? É Jesus, mediador. Aí, o que acontece? Ele exige a fé para crer no mediador enviado por Deus, com a missão de religar ou restabelecer a comunhão entre Deus e o homem, tá? A tirar essa inimizade. Ele precisa de fé. Como ele pode ter fé se ele é uma criatura caída, depravada pelo pecado, em todos os sentidos, internos e externos? Não tem como. É impossível o homem natural ter fé por ele mesmo. Fé verdadeira, tá? Não estou falando fé de milagres, estou falando fé de salvação. Tem gente que tem fé que um pedaço de madeira ou um pedaço de gesso vai fazer um milagre na vida dele. Isso não é fé salvadora. Estou falando de fé de crer no unigênito Filho de Deus. Então, a fé é dom de Deus. Tá? Hebreus diz isso. Hebreus é o livro da fé. Então, a fé é dada ao homem. O dom é isso. É presente. Eu estou dando. É o dom. A palavra dom. Toma para você. Aí o eleito recebe a fé. Agora ele tem capacidade de crer no mediador, no Salvador. Bom? Porém, não basta ter fé. Ele precisa de um motivador, um motor interno, uma força descomunal que ative a sua fé. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e habita no ser humano eleito e vai fazer com que aquela fé frutifique e se manifeste e venha a ser um meio de transformação
para que o homem conheça mais a Deus, tenha o seu relacionamento estabelecido com o Senhor. Aí a salvação, meu amigo, está decretado. Ele vai seguir até o fim, até o dia da glorificação. Deus escreveu, por isso Cristo é o autor da fé. Verdade, o Senhor é o autor da nossa fé. E é triste que as pessoas têm fé no menorá de Israel, têm fé na unção com óleo, tem fé no prédio que se diz ser igreja, tem fé nos pastores, tem fé em muita coisa, não tem fé em Cristo. Eu creio de uma forma desesperada que o Senhor pode curar o meu câncer, mas não tem fé no Salvador, no mediador, naquele que nos trouxe vida verdadeira. Então, quem tem fé verdadeira é aquele que crê, tá? Crê de todo o coração, com todo o seu entendimento, que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Essa é a fé verdadeira, genuína. 33. Foi o pacto da graça sempre administrado de uma só maneira? Posta o pacto da graça, não foi administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Velho Testamento eram diferentes das debaixo do Novo. Aí está aqui, ó, chegamos no 34. Como foi a administração do pacto da graça no Velho Testamento? O pacto da graça foi administrado no Velho Testamento, com promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, Páscoa e outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificavam a Cristo, que havia de vir e era naquele tempo suficiente para edificar os eleitos na fé do Messias prometido, que tiveram ainda nesse tempo a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Aqui é a base da salvação do povo no Antigo Testamento. Os símbolos da graça tipificavam a Cristo. Os animais para o sacrifício. Era um meio de graça tipificado. O homem escolheria um animal para morrer no seu lugar. A culpa passava para o animal. As celebrações das festas santas, como a Páscoa, aquilo que ocorreu no Egito, a passagem, a Páscoa significa isso, passagem. Foi o sangue nos umbrais das portas, que livrou a morte dos primogênitos dos hebreus. Enfim, foi assim administrada então a graça no Velho Testamento. Você me perguntar, e os outros povos que não faziam parte da nação santa de Israel? Eu não posso te informar nada, porque Deus é soberano na sua graça e eu não sei de nada. Só sei do povo eleito. Tudo bem por aí, meus irmãos? Vocês estão dormindo? Tá tudo bem aí? Toma um café, hein? O Alisson tá aí, o Alisson? Tô vendo o Alisson aqui, ó. Tá com o microfone desligado, meu irmão? Estou por aqui, professor. Estou aqui acompanhando ali. Boa noite. Boa noite, como é que tá, Olívia? Graças a Deus, tá mamando que nem uma cordeira santa. Coisa boa. Deus abençoe, pastor. Amém, meu irmão. Nós temos aqui uma coisa que eu fiz, mas por favor, meus irmãos, não me interprete mal. Não estou falando aqui de maldição hereditária, tá? Se você crê nisso, não tem problema algum. Se você não crê, também não tem problema nenhum. Eu só trouxe algo bem interessante sobre uma descendência maldita e uma descendência bendita. Tem aqui o versículo 11 e 12 de Gênesis 4, que diz: agora, maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Tu lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Essa é a maldição que o Senhor colocou em Caim. Então Caim se tornou um maldito. Maldito. Não é bênção, meu irmão. Você é um fugitivo, um vagabundo, no sentido de não ter um lugar que você vai se estabelecer,
e não ter paz, você vai ficar errante, perturbado, com uma marca na sua vida do seu pecado. Tá? Caim tinha uma marca que evidenciava o seu pecado. Deus fez isso. Ele era um maldito. Tá? E aí vamos analisar a descendência maldita de Caim e a descendência bendita de Sete, o filho que nasceu posteriormente àquele homicídio. Caim matou Abel e Deus deu um filho àquele casal, que era Sete. Vamos lá. Caim, ele gera Enoque. Enoque, Irade. Irade, Mejuael. Jael a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque a Jubal e Jabal. Lameque é aquele camarada que fala para suas esposas, tem duas mulheres: olha, eu acabei de matar um homem e matei um rapaz porque ele pisou em mim. E fica feliz. E ainda brinca. Brinca não. Ele vai escarnecer de Deus quando ele fala que quem matar Caim será castigado 7 vezes. Mas quem tentar matar ele será castigado 70 vezes 7. Camarada louco, né? Essa é a descendência de Caim. Só gente ruim. Aí nós temos aqui a descendência de Sete. Tá bom? O Erison respondeu o que eu ia perguntar. Descendência de Sete. Olha, Sete, ele gera Enos. E quando Sete gera Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor novamente. Tudo indica que houve um período em que não se invocava o nome do Senhor. Não sei se foi por traumas, não sei se foi porque eles estavam chateados com o Senhor, mas não invocavam o nome de Deus. A partir do nascimento de Enos, filho de Sete, a Bíblia nos diz que o nome do Senhor volta a ser invocado. Interessante que Caim e Abel apresentavam sacrifícios ao Senhor. Caim das coisas da terra e Abel das suas ovelhas, dos seus animais, o melhor. Então é isso também, nós não temos informações se foi determinado por Deus a apresentação desses sacrifícios, foi algo espontâneo, ninguém sabe, tá, meus irmãos? Mas eles apresentavam o Senhor, uma forma de invocar o Senhor também. Então, Enos, ele gera Cainã, Cainã a Maalael, Maalael a Jared, Jared é Enoque. Pessoal, esse Enoque aqui, filho de Jared, é diferente de Enoque, filho de Caim, tá bom? Esse Enoque aqui, filho de Jared, ele foi arrebatado, o primeiro homem biblicamente apresentado como um justo homem que agradava a Deus, e o Senhor tomou para ele. Tá? O Senhor levou Enoque. Mas antes de Enoque ser levado aos céus, ele teve sua família e teve filhos. Teve Metusalém a Lameque e Lameque a Noé. Tá bom? Então, olha, que Noé é filho de Lameque, neto de Metusalém, bisneto de Enoque, um homem que andava com Deus. E nós sabemos que que Noé andou com Deus. Então, a descendência bendita até o dilúvio. Como eu disse aqui, meus irmãos, nós chegaremos até Abraão, tá? Então está quase acabando aqui o nosso estudo. Provavelmente até 9h15. Tem só mais, deixa eu ver, 11, 12, acho que até o 13. Isso, até o 13. Vamos voltar aqui ao 11, então. Perdão, 10. Eu escrevi aqui: a brutalidade da semente maldita acaba por provocar a ira de Deus e o dilúvio que estaria por vir sobre a terra. Tá? Vale lembrar, Deus deixa todo ser humano perecer no estado de pecado e miséria? Nós falamos isso lá atrás. Não, Deus não deixa, tá? Não deixa. A sua misericórdia
se revela e se manifesta na vida dos escolhidos, tá bom? Então, Deus vai separar ali os seus eleitos. No caso, Noé e a sua família. Aí eu coloquei aqui, ó, pela fé, Noé obedeceu à ordem de Deus e tratou de construir a arca juntamente com sua família. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Descendente bendito aqui de Sete, ó. Tá vendo? Então, esses jovens aqui, ó, tudo miserável, causou a ira de Deus e a destruição do mundo. Agora vamos lá, meus amigos. Você tem ideia? Você já parou para pensar como era o mundo antes do dilúvio? Como era um mundo em que as pessoas totalmente afastadas de Deus começou a criar um monte de idolatria, de falsos deuses, tinham prazer na morte, no sangue, na destruição, não havia nenhuma moralidade, era tudo horrível. Uma outra parte, você tem uma semente eleita que está invocando o nome do Senhor. O que nós aprendemos nesse ponto? E em todo o tempo, Deus se manifestou aos eleitos e manifestou a sua graça, a sua bondade e seu amor. E assim será até o fim. Ocorreu então o dilúvio, né? Ocorreu o dilúvio, nós sabemos o que aconteceu. Aí estamos aqui, ó, pós-dilúvio. Rapaz, eu não sei, vou dar um zoom aqui. Eu não estou vendo a referência, deixa eu ver, agora deu para melhorar um pouquinho. E abençoou Deus a Noé. A seus filhos e disse-lhe, áudio. Meu irmão voltou aí o áudio? Meus irmãos. Acho que sim, né? Uma travadinha aqui, mas acho que voltou. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 9:1. A ordem de Deus, saíram da arca, olha, sejam abençoados, vão frutificar, multiplicar, enche a terra. Agora vocês têm aí o mundo todo pela frente. É a bênção de Deus. Ninguém aqui está sendo amaldiçoado, tá? Alguém poderia falar, nossa, que grande oportunidade de restauração, de se afastar do pecado. Qual era o problema aqui, meus irmãos? E por que ia dar errado? Falta da vontade de Deus não é. Porque a vontade de Deus é boa. E ele abençoa aqui Noé e seus filhos. Por que vai dar errado então? Nós temos aqui, ó, a bênção de Deus. Nós temos aqui mais uma aliança de Deus. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois de vós. Gênesis 9:9. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Nós temos aqui o sinal da aliança do Senhor. Uma nova aliança é feita. E temos uma condição. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:6. Um dos motivos do mundo ser destruído foi por causa dos homicídios. A terra estava muito violenta, como está hoje, né? Imagine se Deus não houvesse causado o dilúvio. Como seria o nosso mundo hoje? Não dá para imaginar. Coisas ruins, né? Por que deu errado, meus irmãos? Porque o pecado habita no homem. Foi assim que tudo voltou a ser difícil para o homem e para a terra, por causa do pecado.
Montano, na antiguidade, no início da igreja, ele tentou criar uma seita, o montanismo, seita cética, e depois surgiram mosteiros, as pessoas achavam que enclausurados teriam uma santificação maior, mas fizeram grandes muros, mas esqueceram que o pecado estava dentro de cada um. Deu errado também. Aí, nosso penúltimo slide aqui, vai dar errado por causa disso aqui, ó, pecado, tá? Pecado de Cão, filho de Noé. O nome do cara já diz tudo, Cão. Ninguém vai pôr o nome no filho de Cão hoje, nem de Judas. Pecado de Cão, filho de Noé, traz maldição sobre sua vida e sobre a sua descendência. Aqui, ó. Disse, maldito seja Canaã. Canaã era filho de Cão. Servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Nós sabemos aqui o motivo, né, meus irmãos? Ele desrespeitou o pai, fez chacota com o pai, e acabou sendo amaldiçoado. Isso mostra um caráter defeituoso de Cão e da sua posteridade. Não falando aqui de maldição hereditária novamente, mas tudo que sai de Canaã, posteriormente a essa maldição, é ruim. Ó, Canaã gerou Sidom, inimigo de Israel. Het, Jebuseu, inimigo de Israel. Amorreus, inimigos de Israel. Gigaseu não está no plural porque ainda não eram cidades, mas tudo virou cidade. Os amorreus, Jebuseus, Gigaseus, os Eveus, aqui ó, Eveu, né? Eveus, Arqueus, Sineus, Avadeus, Zemareu, Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Ó, foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza. Olha aqui, ó, Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo sua família, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Podemos falar literalmente coisa do cão, né? E para terminar, meus irmãos, nosso último slide. Vou fazer uma pergunta aqui. Responda aí. Deus chamou Abraão de onde? Não vale dar Google. Vou chamar aqui. José Augusto está escrevendo. José Augusto é fera, vai acertar. E ganha um livro da FATES. Terra de Ur. Alguém discorda? Não seria de Arã, não? Acertou, Alisson. É de Arã, meus irmãos. Bom, vou explicar por quê. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Ele nasceu em Ur de Caldeus, tá? Onde tá esse pontinho aqui, ó, Ur dos Caldeus. Tá na Babilônia, o Iraque hoje, né? Aí, a peregrinação de Ur, eles saem de Ur, seu pai, né, Terá, ele vai passar aqui, ó, e vai chegar em Arã. Meus irmãos,
Harã hoje é na Turquia atual. Só que Harã, ele foi irmão de Abraão, pai de Ló. E, segundo a história, Harã morreu muito novo. E o seu pai Terá deu esse nome a essa terra, a essa cidade de Harã, em homenagem ao seu filho. Então, Terá, juntamente com sua família, vai peregrinar em Harã, que o objetivo era chegar nas terras aqui de Canaã. E aqui o Senhor, então, revela esse propósito que ele tem para Abraão. Agora, ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e tal, e vai ser agora uma nova história. Que coisa linda! E a partir desse momento, Abraão será um peregrino de Deus. Porém, na próxima aula, partiremos aqui, tá bom? De Abraão. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa aula, falta apenas 4 minutos. Eu quero agradecer a boa vontade de vocês em estar participando da aula ao vivo. Infelizmente, eu não consegui gravar o início da aula, porque eu esqueci de apertar aqui o botão de gravação, mas eu acredito que eu comecei a gravar com uns 10 minutos de aula já iniciados. Então, na próxima aula, segunda-feira, 20 horas, na próxima segunda já, nós iremos partir de novo do princípio, só para trazer novamente, e continuaremos aqui de Abraão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o estudo, espero que vocês estejam gostando da FATERJ, sendo edificados, usando o que estão aprendendo aí para a edificação da igreja, e que o poder do Espírito Santo continue capacitando a vida de vocês e abençoando a família de cada um. Quero pedir ao irmão Alisson para fazer essa oração. Final, e assim estaremos então encerrando a nossa Alisson. Amém, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por termos esse espaço, essa oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra e aprendermos mais do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela FATERJ, pelos líderes da FATERJ, pelos alunos, que o Senhor tem colocado a Tua poderosa mão para que nós possamos estar guardados, protegidos e também sendo edificados por essa casa. Abençoa, Senhor, cada vez mais, levanta sustentadores, levanta alunos e levanta professores, porque cremos que aqueles que creem na Tua palavra são abençoados sobremaneira. Abençoa, Pai, cada pessoa que está presente nessa aula, suas famílias, que esse espaço que nós estamos aqui de tempo, colocados aprendendo, que ele seja multiplicado em contato com a nossa família, para que nós possamos ser sacerdotes do nosso lar e também apresentar a eles a palavra de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos dá uma noite debaixo da Tua graça e proteção, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.